Olá, este vídeo é parte do relatório apresentado às disciplinas de Projeto Integrador 1 e 2 para o curso de Licenciatura em Pedagogia da Univesp no ano de 2017. Este projeto foi realizado por Ronaldo Franco, Fernando Cavallari, Flávia Ferreira, Victor Manzato, Josirene Santos e Gilmar Silva. Fomos orientados e auxiliados pela tutora do Polo de Dracena, professora Dulcinea Guastaldi. O tema central proposto pela Univesp para o projeto foi a diversidade no contexto escolar. E o título escolhido pelo grupo para esse projeto foi a inclusão de crianças autistas no ensino regular, desafios e obstáculos enfrentados pelo professor. O objetivo geral do nosso projeto é conhecer e mostrar os desafios que o professor enfrenta no seu dia a dia na escola, quando lida com situações que envolvem alunos em alguma situação de diversidade, seja ela motora ou intelectual. Os objetivos específicos envolvem identificar quais as áreas em que o professor tem maior dificuldade para incluir o aluno com autismo, fazendo com que este seja mais participativo. Discutir o que a escola pensa sobre o processo de inclusão dos alunos autistas e o que ela faz para que esse processo ocorra. Analisar se as escolas de ensino regular estão preparadas para receber esses alunos. Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisas realizadas em livros e sites da internet, onde se discute o tema proposto. Foi realizada ainda uma entrevista com uma professora de uma escola municipal que atua em uma sala de aula do terceiro ano do ensino fundamental e lida diretamente com um aluno diagnosticado com autismo. Muito se discute sobre a inclusão de alunos que apresentam algum tipo de deficiência no ensino regular. É fundamental que todos os envolvidos no processo educacional da criança se preocupem em desenvolver atividades e reconheçam as diferenças existentes entre os alunos, fazendo com que estes se sintam incluídos no contexto escolar. Alunos com autismo têm suas particularidades e o professor deve observar e estar sempre atento às suas ações, para que então possa aplicar um plano de ensino específico visando o seu aprendizado. Confira a seguir a entrevista com a professora do ensino fundamental. As crianças com autismo devem ser incluídas na escola regular, mas devemos levar em consideração o diagnóstico da criança, pois algumas são diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, associado a algum outro transtorno ou deficiência, com comprometimento cognitivo e motor, dificultando a permanência em escola regular. A escola tem pouco conhecimento sobre o autismo, pois geralmente não sabe lidar com as necessidades desta criança e seus comportamentos. O preparo recebido pelo professor na faculdade ainda não é suficiente para atender essas situações em sala de aula. As faculdades devem discutir mais sobre o assunto e elaborar atividades que o professor possa desenvolver em sala de aula. As dificuldades dos professores em relação à inclusão de alunos com autismo são muitas, pois fica difícil para o professor dar atenção e atender às necessidades que esse aluno exige. Cada aluno tem suas potencialidades e o professor tem que descobrir qual é, para depois desenvolver as atividades para este aluno. O professor pode ajudar uma criança com autismo observando quais são suas habilidades visual, auditiva, desenho, sons, cores e movimentos e a partir daí desenvolver as atividades, criando assim uma rotina. A participação do aluno com autismo em sala de aula é imprevisível, pois cada um reage de uma forma àquilo que é proposto pelo professor, devendo assim ser avaliado no dia a dia, considerando todas as atividades desenvolvidas e, se tiver boa resposta às atividades aplicadas em sala de aula, desenvolver uma avaliação dentro daquilo que aprendeu. O comportamento habitual do autista em sala de aula pode ser desde agitação, sono causado pela medicação, movimentos repetitivos, irritação com mudança de rotina ou professor da sala, gritos quando há muito barulho e apego a objetos.
A equipe escolar pode planejar uma proposta pedagógica através de um quadro de rotina com figuras e palavras, alfabeto móvel, jogos lúdicos, incentivando o aluno a participar das atividades da escola, respeitando seu tempo e suas limitações. A princípio, quando a criança é apresentada no ambiente escolar, alguns alunos e funcionários acham que a criança não tem problema, pois suas características físicas são iguais às das outras crianças. Somente com a convivência percebem as suas manias, dificuldades, habilidades acima da média em determinadas áreas e suas crises. E com isso, percebe-se que esta criança passa a ser vista com indiferença, atrapalhando seu desenvolvimento. O professor deve conhecer as características do transtorno e entender que existe uma variedade de manifestações. O acesso ao diagnóstico médico certamente lhe dará um direcionamento para saber quais são as capacidades e comprometimentos de cada aluno, pois nenhum autista é igual ao outro. Os professores compreendem que existem dificuldades em oferecer uma proposta de ensino que será aceita pelo aluno, pois cada aluno tem suas dificuldades e potencialidades. Para isso, é necessário que o professor crie um vínculo com o aluno, passando a observar quais são suas habilidades e, a partir delas, buscar desenvolver suas capacidades intelectuais. A utilização de ferramentas como, por exemplo, quadro de rotinas com figuras e palavras, bem como alfabeto móvel, jogos lúdicos, contribuem para o desenvolvimento cognitivo e motor do aluno, além de incentivar a capacidade para explorar os ambientes e estimular o aprendizado. O professor deve saber conduzir esses alunos e estar sempre atento aos seus movimentos, tentando evitar ao máximo situações de estresse, pois eles se irritam facilmente. A equipe escolar deve estar motivada, qualificada e habilitada para lidar com situações atípicas, principalmente situações que envolvam preconceito e discriminação. É de suma importância para o desenvolvimento desses alunos que toda a equipe esteja envolvida e focada no processo educacional. Concluímos que o autista, desde que tenha um acompanhamento adequado, tem condições de aprender como qualquer outra criança. Deve-se buscar a conscientização de todos os envolvidos no processo educacional e também da sociedade, visando acabar com o preconceito, que tanto mal faz ao processo de inclusão desses alunos. Mais investimento em políticas públicas visando designar recursos para equipar a escola e capacitar os profissionais certamente contribuirá para o processo de inclusão e alfabetização desses alunos. Estar atento ao acompanhamento médico e psicológico dos alunos e pais também deve ser levado em consideração, pois a utilização de terapias e análises proporcionam bons resultados.